Olá, meninos e meninas lindas, tudo bem com vocês? Bora conversar sobre um assunto que a gente não abordou aqui no canal e eu levei um tempinho para conseguir trazer esse assunto para vocês, que é quando a gente fala de filho, é mais difícil. Então, eu estava esperando passar todo esse momento, esse período, para descobrir tudo e poder vir contar com vocês. Hoje ele tá com 6, quase 7 anos, então já se passaram muito tempo. Quem me acompanha desde lá do início viu minha gestação, viu o nascimento, viu tudo. Então vocês já sabem, mas não sabem o que eu passei durante esse período. Então, como vocês podem ver aqui na legenda, a gente vai falar um pouquinho sobre várias questões, na verdade. A gente vai abordar o refluxo do bebê, a gente vai abordar aí a otite recorrente, que é a infecção de ouvido recorrente. Há também a questão da surdez, tá? Então, fique aí, porque você mãe, você pai, é muito importante que você saiba disso, porque se seu filho apresentar alguns desses sinais, você já sabe como procurar e a quem vocês devem recorrer, tá bom? Então, vem comigo e vamos... Então, bora resumir aqui. Vou começar a falar para vocês. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu quero que vocês assistam até o final. Então, já vai deixando sua curtida aqui, já vai comentando aqui embaixo. Compartilhe muito o vídeo, gente, porque o YouTube não tá entregando vídeos. Tá muito difícil aqui vencer o algoritmo do YouTube. Muita gente tá partindo para outras plataformas. Então, me ajude a ficar aqui para trazer conteúdo para vocês, para ajudar vocês com informação também. Então, comenta aqui abaixo, curta o vídeo, compartilhe, me ajuda aí, por favor, gente. Então, vamos lá. Quando eu tive o meu primeiro filho, né, eu era mãe de primeira viagem e enfermeira. Eu ainda não era uma enfermeira especialista em pediatria e neonatologia. Não tinha conhecimentos técnicos a respeito da questão do desenvolvimento da criança, só coisas que a gente aprende mesmo na faculdade e na vida, né, como mãe. E eu não tinha nada disso, porque quando a gente vira mãe, gente, e pai, né, porque a maternidade é dos dois... a gente é pego de surpresa por um turbilhão de situações, por um monte de coisa diferente que a gente não tá acostumado. Por mais que a gente saiba lidar com os filhos dos outros, né, no cuidado, no meu caso, eu não sabia ser mãe, então eu estava aprendendo a ser mãe. Então foi tudo novo. Meu filho, quando ele nasceu prematuro, já contei essa história pra vocês. E aí, por causa dessa prematuridade dele... ele foi meio que deixado de lado e abandonado nos sinais que ele foi apresentando, achando que sempre isso da prematuridade envolvia a situação que ele tinha, que no caso era o refluxo. Desde a primeira vez que meu filho mamou, ele teve uma dificuldade para mamar, tá? Foi bem difícil a adaptação dele à amamentação. Mas eu consegui adaptar a amamentação. Chegou um período que ele não mais conseguia mamar pela mama, pelo peito, né? Mas eu tirava o leite materno e ofertava para ele pela mamadeira, porque o meu filho começou a apresentar refluxos, né? Muito pesados, assim, de tomar um pouquinho de leite ou mamar um pouquinho de leite e realmente voltar tudo. E voltava não só pela boca, voltava pelas narinas. Ele aspirava bastante, ele muitas vezes sufocava. Então, assim, era bem difícil e bem grave, né? Isso que acontecia com ele. Porque se fosse uma mãe, talvez, que não tivesse o conhecimento técnico para lidar nessas situações, Deus me livre, mas foi várias situações que eu consegui resolver ali naquele momento até chegar, né, até procurar ajuda. Mas, enfim, todas as consultas que o meu filho tinha, né, que era a puericultura que ele fazia, acompanhamento com pediatra, e eu levando em vários pediatras, tá, gente? Ele não foi só em um, porque eu fui adaptando pediatras até encontrar. Sempre falava, porque seu filho precisa, né, de uma posição adequada para ele mamar, ok, já sabia. Ele precisaria dormir com elevação, ok, tudo bem, já sabia e já fazia. E precisava de várias adaptações na rotina do meu filho para se adequar, inclusive a questão da medicação. E tudo isso, gente, já estava sendo feito, tá? Com a medicação, meu filho estava, assim, um pouquinho melhor na questão do refluxo dele. Então, chegou uma época, tá? Que ele já não tinha tantos episódios mais, e como ele tinha no início. E aí, quando ele chegou mais ou menos com 2, 3 meses, ele começou, gente, a ter, assim, febre e infecção recorrente, sabe?
Sempre, sempre ele tinha febre, infecção. Tratava com antibiótico em casa, levava no pediatra, tomava antibiótico, melhorava. Aí ele melhorava, passava 20 dias, 30 dias, ele voltava novamente com infecção. Aí o pediatra passava novamente antibiótico, a gente trocava de antibiótico, até o momento que meu filho, gente, até os 6 meses de vida, foi hospitalizado, assim, várias e várias vezes, porque o antibiótico dele já não tinha mais efeito, sabe? O antibiótico por via oral. Então, ele tinha que ser hospitalizado para tomar medicação venosa. E aí, tratava otite, tratava amigdalite. A otite é a infecção, né, do ouvido. A amigdalite é a infecção das amígdalas. E ele tinha os problemas respiratórios decorrentes de uma adenoide, que se formou também. Então, assim, posso depois contar tudo nos detalhes para vocês, né? Mas eu estou fazendo um resumo aqui para não ficar tão grande. E, enfim, com 6 meses de idade, meu filho começou a introduzir alimentos sólidos. Quando ele começou a introduzir alimentos sólidos, a questão do refluxo dele deu, assim, uma diminuída drástica. Até o ponto dele não precisar mais de medicação. Mas toda vez que ele tomava algum tipo de líquido, seja suco, seja água, seja qualquer coisa, ele vomitava o alimento. Lembrando que quando ele era bebê, ele não ganhava peso, ele era um bebê bem magrinho, por causa da quantidade de medicações que ele tomava, quantidade de internações. Então, assim, gente, não foi fácil para mim lidar com toda essa situação. E aí, com 6 meses, ele, né, diminuiu a questão do refluxo, ainda tinha episódios, mas diminuiu bastante do que ele tinha, porque antes era horroroso, sabe? De voar longe mesmo os jatos. Então, era assustador, assustador. E aí, ele começou, então, a introduzir alimentos sólidos, só que as infecções dele ainda continuavam. Então, era um menino que vivia agasalhado, eu não saía com ele quando tava frio na rua, sem estar muito, muito, muito cobertinho, usava touca, proteção pro ouvido quando ele ia tomar banho, então não deixava água cair dentro do ouvido. Então, era assim, cuidados extremos, mas mesmo assim, ele ainda tinha infecção no ouvido. E nisso ele já tinha passado, gente, por, né, otorrinos, tá? Nesses períodos todos ele ainda tinha passado por otorrinos. Mas com 6 meses, o que mais me deixou mais preocupada foi que o meu filho, quando ele começou com aquelas questões de brincar, de pegar as coisas, chamar atenção, eu falava o nome dele e ele simplesmente não me respondia. Eu tinha que chegar perto dele, olhar no olhinho dele, chamar ele, ou se não tocar nele, porque ele não me ouvia, não me respondia. E eu comecei a ficar preocupada. Levei novamente, contei pro especialista, pro médico, né? Aí ele falou vamos ter que encaminhar pro especialista, porque tem grande probabilidade dele ser autista. Aí eu falei, não, ok, tudo bem. Se ele for, a gente vai, né, adaptar, vai resolver, vai, né, aprender, né, como trabalhar com ele, o desenvolvimento dele e tudo mais. Só que não adiantava eu procurar ajuda para essa questão, sendo que o meu filho estava ali passando para aquela situação de febre, infecções recorrentes. Então, toda vez que eu tentava marcar com ele para a gente resolver esse problema da ausculta dele, ele tinha infecções novamente. E aí, gente, eu falei assim, gente, meu Deus. E nisso, gente, foi assim, até 1 ano e meio de idade. Lembrando que eu levei no psicólogo, levei no médico, nada, meu filho não tinha nada de questões assim, de alterações, né, ou emocionais, ou psicológicas, que seja, nada disso até o momento. E aí eu fiquei sabendo de um médico da cidade, que era perto da cidade dos meus pais, que era muito bom, que era um otorrino, laringo, que ele, né, lidava com vários casos, assim, relacionados a esse tipo de infecções recorrentes. E eu falei, poxa, eu vou marcar com ele e vou pra lá, né? E assim, era difícil marcar com ele porque era tipo 3 meses de espera. Aí eu marquei com eles, meu filho tava com 1 ano, acho que 1 ano e 10 meses mais ou menos, vocês viram que eu passei nesse período todo. Marquei com ele e levei. Quando eu cheguei até ele, né, ele olhou o ouvido do meu filho e ali ele falou comigo, olha, mãe, vou pedir para ele os exames que eu preciso fazer primeiramente, antes que eu possa, né, dar um diagnóstico, ou então para me explicar direitinho o que a gente pode fazer.
Aí eu falei pra ele, ó, eu sou enfermeiro, preciso que você me fale e tal, mas ele viu que eu era muito ansiosa. E a gente, por conhecer as coisas, a gente fica mais alucinada ainda, né? Que aí eu sabia que eu ia sair de lá já pesquisando várias coisas e ficar louca. Então ele falou, não, vamos fazer, né, os exames e tal. E ele me pediu o exame de audiometria. E eu falei pra ele, o meu filho fez ao nascimento. Aí ele falou assim, mas você repetiu depois do nascimento? Eu falei, não, deu ok, não deu problema nenhum. Eu vou te pedir o exame de audiometria, ele vai fazer. Aí então, fui, marquei os exames, realizei os exames. Quando eu tava lá no exame, a fono que fez, né, a avaliação da audiometria dele me chamou e falou, olha, seu filho não está ouvindo de um ouvido e está ouvindo muito pouco do outro. Ainda me mostrou os parâmetros e tal e tal. Aí eu fiquei louca, né? Eu falei, como assim meu filho não tá ouvindo e tal? Porque eu sempre achei que meu filho tava ouvindo. E não, a criança, ela tem, assim, uma facilidade enorme por gestos, por leitura labial, identificar as nossas ações ou se comunicar com a gente. Então, eu não me toquei por isso, né? E aí, eu levei os resultados todos, eu lembro que ele fez uma tomografia também, da cabecinha, fez um monte de coisa. E aí, eu levei pra ele e ele falou, olha, nós vamos ter que fazer uma cirurgia, nós vamos ter que, né, fazer uma reconstrução desse canal, coloca um tubozinho de ouvido, um tubo que é bem fininho dentro do ouvido, para ele fazer aquela dilatação, depois com o tempo esse tubinho sai e tudo. Tô explicando para vocês uns termos mais fáceis para vocês entenderem, né? E queria tirar as amígdalas dele, porque as amígdalas dele eram muito grandes, infeccionava muito. Queria tirar e remover a adenoide, porque ele fez o exame também, a adenoide dele era extremamente grande. Então, assim, ele falou, olha, a qualidade de vida dele vai melhorar 100%. E o que aconteceu com a audição do seu filho foi que ele foi perdendo devido às infecções que ele foi tendo. Então, assim, gente, infecção de ouvido é muito sério. Não é simplesmente, meu filho tá com infecção de ouvido e tudo bem. Gente, a infecção de ouvido pode virar várias coisas, não só o que aconteceu com meu filho, mas infecções severas, gente. Pode formar aqueles nódulos, né? Essa região da face são todos interligados, nariz, boca, ouvido. Então, se ocorre uma infecção em alguma dessas regiões, passa, gente. Então, elas trocam, né? Se comunicam. E isso vira uma coisa muito grave. São infecções que, às vezes, é difícil até de tratar com antibióticos super resistentes. Causam lesões seríssimas. Então, quando ele me falou, ótimo, pode ser, vai fazer o que tiver que ser feito por ele, né? Nós vamos fazer. E aí, foi super rápido. A gente já marcou a cirurgia. Eu lembro que foi questão de menos de 30 dias. A gente já estava realizando a cirurgia. Meu filho fez todos os exames e tudo. Meu filho recuperou, gente, super rápido da cirurgia. Porque na hora que você vê eles, assim, chegando à cirurgia, né? Por mais que seja uma cirurgia, digamos assim, mais simples, né? Que já ganha alta no mesmo dia e tudo mais. É uma cirurgia, não deixa de ser. Então, ele chega com a carinha batida e tal, não pode engolir comida nem nada, só coisa de geladinho e tal. Gente, mas meu filho recuperou, assim, super rápido, super rápido. E a sensação maravilhosa que eu tive foi com 3 dias de cirurgia do meu filho. Ele já tava conseguindo me ouvir, sabe? Assim, não me ouvia perfeitamente, né? Tipo, eu falava bem distante com ele, ele me ouvia, mas ele já me ouvia bem melhor. E outra coisa, gente, meu filho, ele não falava direito. Meu filho foi falar, ele já tinha 1 ano, quando ele começou a balbuciar palavras, ele não falava. O máximo que ele falava era dedela, bibico, mamã, papá, só. Então, ele não falava. E aí, meu filho, até hoje ele faz tratamento com fone, ele ainda não troca algumas letras, né? Tem uma dificuldade para falar, ele fala, né, de tudo, já lê, já escreve, mas tem algumas dificuldades sonéticas, né, de formulação dos sons das palavras por causa de tudo isso que ele já passou. Mas enfim, meu filho foi se recuperando, então assim, com 1 ano da cirurgia, meu filho já tava assim, ouvindo tudo, fazendo tudo, e foi assim, perfeito, sabe? Foi a melhor coisa que eu fiz, foi não ter desistido, não ter aceitado um diagnóstico e simplesmente falar, tudo bem, vou aceitar que ele tem infecções e vamos tratar e vamos fazer exame. Não, eu não desisti.
e sempre lutando para conseguir encontrar uma resposta para tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Pois bem, lá quando ele era novinho, que eu falei para vocês, né, que já tinha aquela ideia de autismo e tal. Agora, pouco tempo, ele foi diagnosticado com TDAH, que depois eu vou contar isso para vocês também, explico direitinho. Isso nada altera na questão da vida dele, ele é um menino muito inteligente, muito esperto, muito doce, muito maravilhoso, não é porque é meu filho, mas ele é. Então, assim, nada muda dele, quem olhar pra ele não acha que ele tem nada, sabe? Só que é aquela questão da ansiedade, né? Da questão da hiperatividade. E aí, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre esse assunto, vocês deixam aqui embaixo pra mim, que eu vou contar pra vocês. Mas, enfim, gente, o que eu queria trazer com esse vídeo é pra vocês, por favor, gente, se o seu filho está tendo, né, refluxos, aí fala pra você, meu filho, ele tem intolerância à lactose. Gente, intolerância à lactose não diagnostica quando é bebê. Leva um tempo, 1 ano, 1 ano e meio. Por quê? Ele ainda tá mamando leite materno. Ainda não tem como a gente saber quais tipos de alterações ele tem. E não tem como nem fazer exames específicos pra poder conseguir identificar essa intolerância. Meu filho tá tendo refluxo por intolerância. Gente, pode não ser isso, tá? Pode ser, mas leva um tempo para ser diagnosticado, ou pode não ser. Então, assim, o refluxo, ele não está associado somente a uma intolerância, nem somente a uma adaptação, tá? Pode ser outras alterações que a criança possa ter, e isso pode levar a outros problemas muito mais sérios. Então, por isso que eu quero deixar esse alerta aqui para vocês. Se seu filho apresentar qualquer um desses sintomas ou outros sintomas, independente qual for, procure um médico. Se você não conseguiu ali uma resposta, procure outro e vá procurar uma resposta, sempre. Porque, gente, como que eu posso dizer pra vocês? Sempre tem uma resposta, né? Todo sintoma, ele tem uma resposta e tem o porquê que ele tá acontecendo. Não há uma coisa só, porque é dele, porque ele tem. Não existe, gente. Se tá apresentando um sintoma, alguma coisa tem. Então, a gente tem que investigar, porque a criança ela é muito sensível, é muito pequena, ela passa por um processo de adaptação em N coisas da vida dela, ela tá, né, aprendendo a viver, a desenvolver, a crescer, aprendendo tudo ainda, né? Então, assim, passar por um problema ainda de saúde nesse processo de desenvolvimento, para ela é muito traumatizante. Então, que vocês, né, possam pegar essa história aqui, não levar para vocês, tipo, meu filho tem isso. Não, procurar ajuda mesmo. Se o seu filho tá com uma infecção de ouvido, tem sempre uma infecção de ouvido, procura um especialista, leva um especialista, faça todos os exames que for preciso. Porque, gente, infecção de ouvido não é só uma infecção de ouvido. Pode ser por causa de um tempo, por causa de líquido que tá no ouvido, qualquer coisa, pode. Mas também pode ser outras doenças muito piores. Ou levar a doenças piores. Então, por favor, gente, que a história sirva aí também de apoio para vocês, né? E breve, se vocês quiserem, eu venho contar um pouquinho mais. E contar um pouquinho mais sobre também nossa vida aqui, né? Porque mãe tem que trocar sempre informações. E vocês trocarem comigo também. Um super beijo pra vocês, papais também, né? Que os papais sempre falam, você fala só pra mamãe. Não, aqui, maternidade é todo mundo que faz parte desse grupo. Mãe, pai, tia, avó, todo mundo, tá? Um beijo pra vocês, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Eu espero vocês até o próximo vídeo. Tchau!